E aí, galera, bom dia. Vamos aguardar um pouquinho para ver se chega mais alguém. E nós vamos começar a nossa aula de hoje. Tá? Então, eu acho que é isso aí. E aí, galera, acho que somos só nós mesmo, tá? A galera ainda deve estar dormindo aí. Vamos lá. Então, quais nossos objetivos aí desse equilíbrio de um ponto material? Primeiro, o que seria um ponto material, né? Um ponto material é todo qualquer corpo que possui massa, só que as suas dimensões são desprezíveis em relação ao nosso referencial. Aqui em estática, nós vamos considerar ponto material como se fosse aquele ponto que está concentrado toda a massa daquele corpo e, consequentemente, todo o seu peso. Então, ponto material seria aquele ponto, aquele centro de massa, aquele centro de gravidade que nós discutimos na aula de ontem, quando nós discutimos tipos de equilíbrio. Equilíbrio estável, instável e indiferente. Tá? Então, hoje, nosso objetivo eu vou mostrar para vocês como que eu consigo resolver exercícios desse tipo em 3 maneiras diferentes. Então, utilizando a regra do polígono. Primeiro, vamos pela ordem. Então, de composição vetorial, regra do polígono e teorema de Lamy. E aí eu quero que vocês, por vocês mesmos, eu vou falar algumas vantagens e algumas desvantagens, mas eu quero que vocês, de acordo com a habilidade matemática que vocês têm, que vocês consigam comparar e falar, olha, eu prefiro esse. Então, que sempre de opção, é coisa particular. O método polígono só vai dar para utilizar, assim, facilitar a nossa utilização, a não ser que eu use a regra de cosseno, a não ser que eu tenha um conhecimento matemático muito amplo, eu uso a regra do polígono só quando os meus ângulos são complementares, ou seja, quando eu formo um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um triângulo retângulo, fica muito mais fácil utilizar a regra do polígono. Quando não forma, eu vou ter que apelar para a lei dos cossenos, e aí, às vezes, a operação matemática se torna um pouco mais complexa. Mas, como a maioria, não a questão do Enem do ano passado, mas a maioria das questões que a gente vai pegar para fazer das nossas listas, vocês vão parar com um triângulo retângulo. Ponto. Quando a gente está se deparando com uma situação que eu não quero aplicar, que não tem um triângulo retângulo, que senão daria para resolver pelo teorema de Pitágoras, eu posso usar o teorema de Lamy. E aí, qual que é o problema? Normalmente, esses ângulos estão no segundo quadrante. Aí eu tenho que aprender a reduzir esse ângulo que está no segundo quadrante para o ângulo de primeiro quadrante. Então, eu tenho que ter conhecimentos geométricos.
E aí, o outro ponto, o último recurso que eu quero que vocês tenham, né, mas para o do Enem seria o aplicável, é a decomposição. Então, eu tenho 3 cartas na manga e eu vou usar de acordo com as minhas habilidades. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu começo assim, do ponto de vista da física, como é possível esse cara andar sobre as cordas, né? Sobre uma única corda? Pensar no slackline, lá na questão do Enem. Na realidade, nós estamos pensando assim, porque o que acontece? Esse cara está em equilíbrio e seu centro de massa está passando por essa sua base. Se não passar, ele vai cair. Então, ele tenta equilibrar, tenta buscar um determinado ponto onde seu centro de massa seja concentrado automaticamente sobre aquela corda. Porque se o centro de massa não passar aquela linha vertical do centro de massa, mostrei o simulador ontem, não passar pela corda, esse cara vai cair. Nós usamos, né, então, no passado, se eu fosse pensar assim, nós já fazemos construções utilizando esse princípio de equilíbrio. Então, olha aqui, ó, olha essas estruturas, olha esses tijolos, pensar também nas pirâmides do Egito, né? Então, o homem já conhecia isso, claro que ele não calculava, mas ele tinha conhecimento dessa ideia de equilíbrio, tá? Hoje em dia, nós também utilizamos, é só você olhar na ponte da passagem, aqui no Espírito Santo, que nós temos também essa questão de equilíbrio, esse cálculo de equilíbrio. Então, desde o passado até hoje, nós aplicamos conhecimentos de equilíbrio, conhecimento de estática para as construções. Tá? Não sei se vocês já viram essa situação. Como é que eu consigo equilibrar esses 2 garfos na borda de um copo utilizando uma cortiça e um palito de dente? Então, olha essa estrutura aí. Né? Então, vocês estão percebendo, professor, como é que está equilibrado? Por que ele não cai? Eu fiz o seguinte, eu desloquei o centro de massa dessa estrutura, então eu criei uma estrutura com esses 2 garfos e essa cortiça e esse palito de dente, a ponto, galera, que o centro de massa, né, o centro de gravidade desse conjunto, garfos, cortiça, palito, se encontra nesse ponto. Então, a estrutura não é um corpo homogêneo mais, porque se ele fosse homogêneo, né, pensando num sólido regular, seu centro de massa estaria onde? No centroide, no centro geométrico. Como não é uma estrutura homogênea, ele fez com que o seu centro de massa ficasse exatamente aqui, nesse ponto do palito que está sobre o copo. Por isso que ele não cai. Já viram isso aí? Conseguem fazer? É muito fácil. Aí vai colocando umas estruturas, depois eu mostro um vídeo para vocês mostrando como se constrói isso aqui. Quem viaja para o Nordeste, né, tem uma estrutura que eles fazem lá, que eles fazem as asas de um passarinho e tal, e coloca aqui o bico do passarinho aqui, ó. Então, o bico do passarinho coloca sobre o copo. Então, eles criam uma estrutura lá, sei lá, é como se fosse um passarinho, e aí o bico do passarinho eles colocam sobre qualquer lugar, sobre a mesa, e esse passarinho fica lá. É um passarinho feito de felpo, alguma coisa assim, mas ele tem a sua massa toda concentrada aqui, ó, na pontinha. Aí ele coloca a ponta desse passarinho em qualquer lugar e ele fica equilibrado, porque seu centro de massa, né, está sobre esse apoio. Então, já falei sobre centro de massa, centro de gravidade, nós vamos considerar a nível médio para o Enem, tá? Para o Enem e para os nossos vestibulares, que o centro de massa e o centro de gravidade são coincidentes e que em corpos de simetria, o centro de gravidade está sempre no centroide, no centro geométrico, tá? Lembra que eu dei o exemplo da vassoura? Já falei sobre a vassoura, isso. Agora vamos lá. Então, ó, eu vou resolver o exercício. Esse exercício que eu coloquei aqui, eu vou resolver ele utilizando 3 métodos de resolução. Método da decomposição, é a nossa aula de hoje. Regra do polígono e teorema de Lamy. Depois que eu resolver os 3 tipos, 3 maneiras diferentes, o mesmo exercício, vocês vão ter que olhar e falar, professor, eu prefiro esse.
eu prefiro esse, mas tem que entender os três, tá? Tem que entender os três. Então vamos lá. Olha a vantagem da decomposição. Resolve qualquer problema. Qualquer problema ele vai resolver. Qualquer um. Não tem exercício de equilíbrio de ponto material que você não resolva utilizando equilíbrio de um ponto material. Não tem exercício. Tá? Independente, se tiver 3, 4, 5, 10, 20, 30 forças, você vai conseguir resolver. A desvantagem é que ela é trabalhosa. Vocês estão vendo aqui? Eu vou ter que decompor uma força em dois eixos. O eixo horizontal e o eixo vertical, que eu vou chamar TX, quando é na horizontal, e TY, quando é na vertical. Então, tem que lembrar de decomposição. Ponto. Lembra? Quem está deitado está com sono. Quem está em pé está sem sono. Lembra de decomposição. Ponto. Método poligonal. Vantagem, resolução simples, envolve poucos cálculos. A desvantagem é que ele só vai poder ser utilizado em algum tipo específico de polígono, e aqui eu vou refrisar, quando vocês observarem que os ângulos são complementares, nós vamos utilizar ele. Então, toda vez que os ângulos forem complementares, toda vez que formar um triângulo, retângulo, né, retângulo, nós vamos usar ele. Perfeito? Toda vez. Ah, professor, não formou triângulo, retângulo, então não vou usar ele. Tá? Para tornar, só porque é um padrão de resolução. Teorema de Lamy, a vantagem é resolução simples também, como o do polígono, envolve poucos cálculos, e a desvantagem é que ele só pode ser aplicado se tiver três forças, como a nível médio. A nível médio, gente, nós só vamos trabalhar com três forças. Então, a nível médio, o teorema de Lamy é o mais empregado. Né? Assim, eu vou mostrar para vocês. Assim, mais empregado quer dizer assim, ele é muito utilizado, não é o mais empregado. O mais empregado é o método do polígono. Por quê? 90% das questões vão vir lá formar um triângulo retângulo, então eu vou usar ele. Os 10%, desses 10% se encontra do Enem do ano passado, que não formou um triângulo retângulo, então eu vou usar o quê? Decomposição ou Lamy. Vamos mostrar para vocês, então, vamos dar um exemplo das três aplicações. Show? Então, ó, é o exercício que eu coloquei lá e eu vou resolver de três maneiras diferentes. Show? Então, vamos lá. Na figura anterior, o corpo suspenso tem peso 100 newtons. Os fios são ideais e têm pesos desprezíveis. O sistema está em equilíbrio estático, ou seja, ele não se move na vertical nem na horizontal. E ele pergunta, a tração da corda AB, então ele quer saber a tração dessa corda aqui, vale quanto em newtons? Então vamos lá. Quais são as forças que eu tenho aqui? Vou mostrar para a gente. Ó, eu tenho a força peso, eu tenho a força tração A e B, e eu tenho também, vou fazer de azul, a atração entre B e C. Se essas três forças estão em equilíbrio, então quer dizer que as forças que agem na horizontal são iguais e as forças que agem na vertical também são iguais. Aí você me fala assim, pô, Jonaci, mas não tem força aqui, não tem força horizontal. Não tem, não. Nós podemos fazer. Ó. Vamos lá.
Vou fazer uma pontinha aqui. É como se eu tivesse traçado uma horizontal. Então, agora, galera, olha só. Eu vou chamar isso aqui, ó. Fica ruim se eu fazer. Vou fazer com o meu pincel. Vou pegar o... Ó. Quem é esse cara agora que eu fiz aqui? Esse cara agora é o que nós chamamos de T entre A e B. Só que eu vou chamar ele de X, porque ele agora está na horizontal. Olha só, galera. Quanto que vale esse ângulo aqui? Quanto que vale esse ângulo aí? Lembra da regra do Zorro? Esse ângulo é sempre igual a esse. Internos alternos são sempre iguais. Regra do Zorro. Então, isso aqui vale X, aqui vale X. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus, como esse. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para tração de entre B e C. Eu estou fazendo a regra da decomposição. Acompanhe meu raciocínio. Então, professor, quem é esse cara agora que você fez? Esse cara que eu fiz agora é a tração, vou puxar aqui, ó, é a tração entre B e C na horizontal. Professor, como é que eu calculo essas trações? Assim, ó, olha aqui, ó. A tração entre A e B na horizontal vai ser igual à tração. Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo, olha só, gente, ó. Triângulo retângulo. Tá vendo? E esse cara aqui é minha hipotenusa, ó. O verdinho aqui é minha hipotenusa, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa, quem é? Cosseno. Então, a tração entre A e B vezes cosseno de 30 graus. Show? Então, eu consigo fazer que a atração entre AB na horizontal, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a raiz de 3 vezes a atração de AB sobre 2. Pronto. Não consigo resolver mais nada, porque eu não sei quanto que vale a atração entre A e B. Professor, quanto que vale? Como é que eu calculo a atração entre B e C na horizontal? A mesma cálculo, ó. Mesmo cálculo, ó. Tração entre B e C na horizontal vai ser igual a tração B e C vezes o cosseno. Que ângulo é esse? Regra do Zorro, 60 graus. Então, quer dizer que a tração entre B e C na horizontal, cosseno de 60 é 1 sobre 2, vai ser igual a tração B e C dividido por 2. Galera, se esse corpo está em equilíbrio, então quer dizer que ele não pode ir para a direita nem pode ir para a esquerda. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui tem que ser igual a isso. Então, a nossa primeira conclusão que nós temos, olha, já falei que era trabalhoso. Ó, primeira conclusão que eu tenho é que a raiz de 3 sobre 2 vezes a atração AB tem que ser igual à atração BC sobre 2. Corta, corta. O que que eu sei? Que raiz de 3 vezes a atração A e B é igual a BC. Suave para gente? Guarda essa informação aqui. Guarda isso, nós vamos usar lá na frente. Ó, guardei isso aqui. Ponto. Agora, eu já sei que ele está em equilíbrio horizontal. Eu já sei que, para ele estar em equilíbrio, essa relação tem que ser estabelecida. A raiz de 3 vezes AB tem que ser igual à atração entre B e C. Ponto. Ponto. Vamos agora para a segunda parte do cálculo. É a mais trabalhosa, mas aqui resolve qualquer uma, tá?
Então, vamos lá. Ó, professor, na vertical também está equilíbrio? Tá, esse peso não está caindo. Professor, quem é que está na vertical aqui? Vamos fazer aqui. Ó, vou fazer... Então, na vertical, tem essa componente vertical. Vou fazer de que cor? Vou fazer de verde, cara. Tem a componente AB na vertical. E a componente BC, que eu vou fazer de azul, também na vertical. Vixe, professor, o que você fez aí? Vou puxar a setinha para ficar mais fácil para a gente. Então, ó, esse verdinho que eu fiz, esse azul que eu fiz, é a tração entre B e C na vertical. E esse verde que eu fiz aqui é a tração A e B também na vertical. Tá aí. Tá aí. Como é que eu calculo? Ei, esse cara aqui é esse cateto aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Peguei o vetorzinho lá, ó, mudei para cá, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Esse verde é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Em relação a esse ângulo, é meu cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Ah, então já sei, ó. Ah, professor, então quer dizer, ó, que a tração entre A e B na vertical é igual à tração A e B vezes o seno de 30. Quanto que vale o seno de 30? 1 sobre 2. Então, a tração A e B, eu dei a vírgula, AB na vertical, vale a tração AB sobre 2. Guarda isso aqui. Vamos fazer de azul agora. Olha o trabalho, hein? Tração B e C na vertical é igual a tração B e C vezes, ó, seno de 60 graus. Lembra da regra do Zorro. Então, quer dizer que a tração B e C de Y é igual a quem? Raiz de 3, tração entre B e C sobre 2. Professor, e agora? Se estão em equilíbrio, as forças que agem para cima tem que ser igual às forças que agem para baixo. Então, quer dizer que somando esse cara mais esse tem que ser igual ao peso. Ah, então agora acabou o meu problema. Ó. Então, como conclusão, o que nós vamos ter? Que raiz de 3 vezes a tração entre B e C sobre 2, mais a atração A e B também sobre 2, tem que ser igual ao peso do bloco, senão ele não cai, senão ele vai cair. Eu quero saber se vocês me acompanharam até aqui ou se vocês se perderam. Fala para mim, dá um feedback aqui. Antes de eu dar mais um passo, que agora eu vou substituir. Tá? Agora eu vou substituir. Fala para mim se vocês entenderam. Ei? Vamos lá? Fala para mim se vocês entenderam. Oi. Eu não entendi por que você igualou o TABX com o outro. Tá, vamos dividir aqui, ó. Primeiro passo, segundo... Eu vou apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a gente não tá com pressa, hein? Eu vou chamar primeiro passo, é isso aqui. Segundo passo é isso aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo. Opa, tem um vírus querendo invadir meu negócio aqui. Não, é detectado. Gente, não tem jeito. Eu apaguei. Fala para mim. Primeiro passo ou segundo passo? O que você não entendeu?
Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro passo? Sim. Então, vamos lá. No primeiro passo, por que eu igualei? Se ele está em equilíbrio, você concorda que esse peso não pode estar balançando? Isso é equilíbrio? Se ele está balançando? Equilíbrio estático quer dizer que ele está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, então quer dizer que ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não pode ir para cima, não pode ir para baixo. Quais são as forças que vão agir na horizontal? A componente horizontal da tração da corda AB e a componente horizontal da corda BC. Essas componentes horizontais eu chamei de TABX e TBC, e T entre B e C, X. Eu chamei essas componentes. O peso não tem componente horizontal, ele está na vertical, exatamente na vertical, então ele não tem componente horizontal. Agora, quando eu coloco uma força diagonal, ela tem componentes tanto horizontal, toda força que for assim, ó, ela tem tanto uma componente vertical quanto uma componente horizontal, decomposição de vetores. Então, se eu chamar essa força aqui de F, essa aqui será Fx e essa aqui será Fy. Então, essa tração dessa corda AB aqui, ó, que estava em diagonal, eu peguei a componente dela na horizontal e essa aqui, ó, entre B e C, eu peguei sua componente também na horizontal. E como está em equilíbrio, elas obrigatoriamente têm que ser o quê? Iguais. Aqui, ó. É uma obrigatoriedade. Por quê? Se a componente horizontal de A e B fosse maior do que a componente horizontal entre B e C, ela não estaria em equilíbrio. Ele estaria indo para um lado. Você me entendeu por que elas têm que ser iguais? Por causa da condição de equilíbrio estático. Equilíbrio estático quer dizer que esse peso não está se movimentando. E aí? E aí? Entendi. O segundo passo, a decomposição. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu decompus a tração A e B na horizontal. O que eu fiz aqui? Eu decompus a componente BC também na horizontal. Está aqui. E elas duas têm que ser o quê? Iguais. Está aqui. Não consigo mais resolver porque eu não sei quanto que vale a tração entre A e B ou a tração entre B e C. Já que eu não sei essa equação, eu paro aqui. Vou chamar essa equação de 1. Sim? Ponto. Deixa eu apagar aqui. Perfeito? Agora, ó, segundo passo, tranquilo. Achei a componente vertical. A componente vertical para as duas cordas, para as duas trações. Se elas agem na vertical, quando eu somar essas duas, ela tem que ser igual ao peso. Porque senão esse cara ia cair. Se elas fossem maior, ele ia subir. Se for menor, esse peso cai. Como ele está em equilíbrio, ele não está nem subindo, nem caindo. Então, quer dizer que, ó, tração... Eu posso apagar o primeiro passo aqui? Para a gente fazer nesse cantinho aqui? Ah, não, vocês querem tirar foto, eu acho. Então, ó, para fazer aqui, ó. Então, quer dizer que a tração A sobre 2 mais raiz de 3, tração entre B e C também sobre 2, é igual ao peso. Tranquilo? Agora eu vou resolver meu problema. Tudo que eu fiz é para chegar a isso aqui. Gente, olha só. Quanto que vale a tração entre B e C na equação 1? Não é igual a raiz de 3AB?
Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tração mais raiz de 3, que é da fórmula. E aí eu vou substituir BC pela igualdade que eu tenho dele aqui, ó, que é raiz de 3 também. Tração entre A e B sobre 2. É igual ao peso, que vale 100. Agora, presta atenção comigo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? 3. 3 mais 1 dá quanto? 4. 4 dividido por 2. O que eu estou fazendo? Ó, eu posso somar, já que eles têm os mesmos denominadores. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o 3. 3AB mais 1, 4. Então, 4 tração, 4 vezes a tração entre A e B dividido por 2, quanto que dá? 2. Ah, então isso aqui tudo, professor, ó, vou apagar, hein? Isso aqui tudo, professor, dá o quê? Dá raiz. Aqui, ó, vai dar assim, ó, 4 tração A e B sobre 2. Dividindo isso aqui, ó, quanto que dá? 2 vezes a tração de AB igual a 100. Então, quer dizer que a atração entre A e B vai ser 100 sobre 2, que vão dar quanto? 50 newtons. Difícil. Difícil. Ei? Fala para mim se é difícil. Ó, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, a atração entre A e B vale 50 newtons. Fala para mim se é difícil. Ei? Já saíram? Já correram do exercício? Ei? Ha. Difícil, né? Mas é trabalhoso. 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 Ó, tem que pegar essa aula, pegar lá só esse pedacinho de resolução, assistir de novo e ver o passo a passo. Se não entendeu, me chama no WhatsApp. Vamos para o segundo método? Vamos apagar tudo e vamos para o segundo método? Vamos? Beleza? Então vamos para o nosso segundo método. O segundo método vai ser regra do polígono. Ó. Regra do polígono. Deixa eu pausar. Eu vou fechar o meu slide. Opa. Descartar tudo. Eu vou limpar a tela dos desenhos. Agora, eu vou fazer regra do polígono. Ó, voltei. Gente, vocês conseguem fazer isso aqui, ó, comigo, ó? Ó, presta atenção, ó. Essa força aqui, deixa eu pegar o pincel para mostrar para vocês. Fazer ela de azul. Eu vou colocar ela do lado, que eu acho que, só para vocês poderem entender, ó, vou colocar ela bem pertinho, mas do lado. Tá vendo essa tração entre A e B? Eu vou movimentar ela para baixo. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Escutou. Ó, ela está aqui agora. Perfeito? Ela está aqui agora. Eu só movimentei ela para cá. Agora, olha o peso. Não estava aqui? Ó, o peso não está aqui? Tranquilo para vocês? Aí eu vou colocar o peso aqui agora, ó.
Deixa eu melhorar esse azul aqui que ficou feio. Tentar fazer na mesma trajetória. Irado. Só vou aumentar um pouquinho mais esse vermelho aqui. Só para encostar aqui. Mas eu tinha que apagar o outro. E o outro eu vou fazer de verde. Seria esse aqui. Vocês compreenderam o que eu fiz? Fala sim ou não. Me fala sim ou não. Ó, presta atenção o que eu fiz para vocês. Ó. Tá vendo essa tração aqui, entre B e C aqui? Eu trouxe ela para baixo. Ó, peguei ela e ó, desci ela. Essa tração aqui eu não mexi. Tá vendo o peso que era aqui? O peso não era aqui? Eu peguei esse peso e trouxe para cá. Para fazer o quê? Ó, para montar um polígono. Eu organizei esses vetores novamente de maneira que eles formaram o quê? Um polígono. E agora que eles formaram um polígono, vocês conseguem enxergar que eu tenho um triângulo retângulo aqui? Que esse ângulo aqui, ó, vale quanto? Que esse ângulo aqui vale quanto? Fala para mim. 90 também? Que esse ângulo vale 90. Show para vocês? Então, esse cara aqui, ó, é a minha hipotenusa. Tranquilo para vocês? Esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus. E esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Quais nossas relações trigonométricas? Eu quero calcular quem? Ele não quer calcular a tração entre A e B? Isso aqui não é um cateto? Não é cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Então, o que nós sabemos? Que seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o meu seno de 30? 1 sobre 2. Quanto que vale isso aqui? Não sei. Quanto que vale? Ah, minha hipotenusa é o peso e vale 100. Está aqui. Multiplicando cruzado, a atração entre A e B vai ser igual a 100. Ó, divide. Esse 2 passa para lá dividindo. A atração entre A e B vale quanto? O que acharam? Se eu quisesse calcular a atração entre B e C, era só trabalhar cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou cosseno de 60. O que vocês acharam dessa resolução aqui, pelo método polígono? Muito fácil, né, Eduardo? Muito fácil aqui, né? Então, ó, quem gosta de geometria, quem tem facilidade com geometria, ó, só organizar. Isso vai ser usado para quando? Quando meus ângulos forem complementares. Olhou os dois ângulos que o exercício deu, observou que a soma entre eles dá 90 graus, já sabe, eu consigo montar um triângulo retângulo com eles. Irado? Eu tenho uns 5 minutos para mostrar de Lamy e é mais do que suficiente. Cadê? Tem mais alguma observação? Isso aí, Breno. Muito fácil.
Então, nós temos que treinar. É pegar aqueles exercícios que eu mandei lá, ó. Mandei um exercício para vocês ontem, pegar aqueles exercícios lá agora e tentar fazer, para não esquecer. Agora, ó, Lami, deixa eu apagar aqui mesmo. Se eu consigo. Vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo. E agora, vamos lá, Mi. 5 minutinhos é mais do que é suficiente. Comigo. Acompanha o raciocínio, hein? Gente, o mais importante do que aprender é vocês entenderem que aqui eu tenho 3 forças atuando. Ó. Eu tenho essa, tenho essa, tenho essa. Tenho 3 forças nesse meu sistema. Eu vou levar aqui para o lado. Ó. Então, eu tinha essa aqui, tenho essa aqui. Então, vamos colocar o nome delas. Ó. Então, quem é essa aqui, professor? É a tração entre A e B. Professor, quem é essa aqui? A tração entre B e C. Quem que é essa aqui? Peso. O teorema de Lamy faz o seguinte. Ó, vou fazer de cores diferentes, ó. Eu vou chamar que esse aqui é o ângulo alfa. Eu vou chamar esse cara de ângulo beta. E vou chamar esse cara aqui de ângulo gama. Irado? Irado? Show. O que o teorema de Lamy fala? Fala assim, ó. Olha a relação dos senos, ó. Ó, tração entre A e B sobre o seno do ângulo oposto, seno de gama. Tem que ser igual ao peso sobre o seno de beta. Que vai ser igual à tração entre o cabo, entre os pontos B e C, sobre, ó, o oposto é seno de alfa. Então, ó, a tração entre A e B sobre sempre seno do ângulo oposto. Quem está do outro lado da tração AB é o ângulo gama, então seno dele. Quem está do outro lado do peso é o ângulo beta, então seno dele. Quem está do outro lado do cabo BC, alfa, então seno de alfa. Tá tudo aí. O meu trabalho de Lamy é descobrir quanto que vale esses ângulos. Mas olha que fácil. Acompanha comigo. Regra do Zorro. Lembra da regra do Zorro? Aqui vale quanto, gente? Não é 30 graus? Lembra? E aqui vale quanto? 90. Deixa eu melhorar esse 30 aqui, ficou feio pra caramba. Aqui vale 30 graus. E aqui vale quanto? 90. 30 mais 90 vale quanto? 120. Então, quer dizer que esse cara aqui vale 120 graus. Beta eu já sei. Beta é esse cara aqui. Vale quanto, beta? 90. Professor, se dá uma volta completa não é 360? 120 mais 90, 120 mais 90, 210. Então, aqui vale quanto? 150 graus. Então, ó, vamos melhorar essa fórmula aqui, então. Ficou assim, ó, tração entre A e B sobre o seno 120 tem que ser igual ao peso. A ordem tanto faz, tá, gente? É uma igualdade. Sobre o seno de 90, que vai ser igual à tração entre B e C sobre o seno de 150 graus. Como o exercício pediu para calcular a tração entre A e B, eu vou pegar essa aqui, ó, essa relação. Vou esquecer a outra. Quanto que vale o seno de 120? Professor, não sei. Claro que você sabe. Claro que você sabe.
Claro que você sabe. Claro que você sabe. É óbvio que você sabe. Professor, opa, eu fiz errado aqui, ó. Aqui é gama. Eita, deu errado aqui. Calma aí. Aqui não é alfa. Alfa vale 150. E aqui, ó, que vale 120. Calma aí, que eu tinha feito coisa errada aqui. Desculpa aqui. Ó, o oposto é 150. Aqui. Eu coloquei a letra certa e substituí errado. Ó, tá aqui. Então, aqui vale 120. Gente, para descobrir o seno de um ângulo segundo quadrante, é só diminuir esse 180 menos esse ângulo. 180 menos 50 vale quanto? 30. Então, quanto que vale o seno de 150? O seno de 30 graus. Ah, então ficou fácil. Vamos pegar só a parte que eu quero. Eu não quero isso aqui, porque ele não pediu isso. Vou pegar só isso aqui. Acompanha comigo. Então, atração entre A e B, dividido pelo seno de 30. Por que virou seno de 30? 180 menos 150 dá 30. Então, quer dizer que o seno de 150 equivale ao seno de 30. É igual ao peso. Seno de 90 vale quanto? 1. Seno de 90. Vamos substituir? Então, quer dizer que a atração entre A e B sobre seno de 30 é 1 sobre 2. É igual a 100. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter? Que a atração entre A e B vai ser igual a meio vezes 100. Quanto que é meio vezes 100? 50 newtons. Acabou. Entenderam a regra de Lamy? Fala aqui no chat para mim se vocês entenderam a regra de Lamy. Fala para mim se vocês entenderam. Sim. Regra de Lamy, eu só vou usar quando eu tiver 3 forças. Lembraram como é que reduz o ângulo do segundo quadrante para o primeiro? É 180 menos esse ângulo. Aí o seno dele equivale ao resultado. 180 menos 150 dá 30. Então quer dizer que o seno de 150 é igual ao seno de 30. É fácil também. Você viu? Regra do polígono é fácil. Regra de Lamy também é fácil. Agora, decomposição é trabalhosa, mas vocês precisam aprender também. A do Enem, por exemplo, tinha que fazer por decomposição. Galera, então, ó, vou limpar os desenhos, depois vocês, né, vai pausando e vai tentando fazer os exercícios. E aí, agora, galera, ó, a gente vê assim, caralho, professor, esse monte de coisa. Isso aqui é o método da decomposição, né? Você viu como é que bolígono, facinho? Aí decomposição fala assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? E aí, o meu desafio para vocês hoje é que vocês tentem fazer esse exercício. Eu quero esse aqui. Enem 2019. Isso aqui, ó, Enem 2019. Ano passado. Fazer esse aqui. Esse é o nosso objetivo. Nem que você tenha que pausar a aula. Método de decomposição. Nem que você tenha que pausar a aula, mas quero que você faça. Lembra da regra do Zorro, hein? O que é a regra do Zorro? Ângulos internos alternos são o quê? Iguais. Galera, passei um pouquinho, passei uns 3 minutinhos, mas suave. Tranquilo para vocês? Tranquilo? Show? Show? Amanhã em Química é balanceamento por oxirredução. Amanhã. Aí na manhã não, quinta-feira. Na sexta-feira, a gente já começa cálculos químicos. Né? Constante de Avogadro, número de mols, para a gente começar a estequiometria. A semana que vem é só estequiometria. Galera, um abraço para vocês aí. Tamo junto. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Fui!